Nayen ainda guardava muito ressentimento por Sabina, e aquela suspeita só fez sua desconfiança crescer. Há tempos ele achava estranho o jeito como ela e o pai se relacionavam, e agora, se essa gravidez tivesse algo a ver com isso, ele estava decidido a descobrir a verdade. Fala, galera! Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos mais uma história de arrepiar, daquelas que vão te deixar de boca aberta. Dessa vez, vamos viajar até o outro lado do mundo, para um lugar pouco conhecido, mas cheio de mistérios. Kurigram, um distrito na região de Rangoor, no norte de Bangladesh. Por trás da tranquilidade dessa região, onde a maioria das pessoas vive da agricultura, existe uma história sombria e perturbadora envolvendo uma família com uma dinâmica nada comum. Tudo começa com o filho, e, inacreditavelmente, o próprio pai acaba seguindo pelo mesmo caminho. O que realmente aconteceu nessa família? O que levou essa história a se tornar tão chocante? Fique com a gente até o final para descobrir todos os detalhes. Então, bora lá! Antes de começarmos, já sabe, né? Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. E, claro, compartilhe essa história com seus amigos, porque essa é daquelas que você vai querer discutir depois. Então, bora lá! Tudo começou em Kurigram, Bangladesh, com um homem chamado Mahbub, nascido em 1960. Quando jovem, ele trabalhou como funcionário público em Mahendranagar antes de se mudar para Kurigram. Sempre foi conhecido como um homem bonito, confiante e autoritário. Em 1984, ele se casou e construiu uma família. Sua primeira filha, Sabina, nasceu em 1987, seguida por 2 filhos, Naid e Niloy, com apenas 1 ano de diferença entre eles. A vida seguiu seu curso até que, em 2000, uma tragédia abalou a família. A esposa de Mahbub faleceu, deixando-o sozinho para criar os 3 filhos. Depois de uma aposentadoria precoce, ele decidiu se dedicar à agricultura. Com uma fazenda próspera e funcionários para ajudá-lo, Mahbub garantiu que sua família nunca enfrentasse dificuldades financeiras. Entre os filhos, Sabina sempre recebeu atenção especial do pai. Em 2003, com seu total apoio, ela entrou para uma universidade renomada para estudar administração. Após se formar, encontrou dificuldades para conseguir um emprego, já que as oportunidades para mulheres na região eram escassas. No entanto, graças às conexões do pai, conseguiu um trabalho como professora em uma escola particular, algo que combinava com seu amor por crianças. Já Naid e Niloy tiveram um destino diferente. Ao contrário da irmã, Mahbub não incentivou os meninos a cursarem o ensino superior. Em vez disso, colocou os 2 para administrar a fazenda da família, tornando essa a principal responsabilidade deles. Com o tempo, o vínculo entre Mahbub e Sabina se tornou visivelmente mais forte do que o normal. No início, muitos viam isso como algo natural. Afinal, ele teve que assumir o papel de pai e mãe. Mas, com o passar dos anos, alguns começaram a notar gestos e interações que pareciam íntimos demais. Comentários começaram a circular, levantando dúvidas sobre o relacionamento deles. Talvez para abafar esses boatos, em 2012, Mahbub começou a se aproximar de Azina, uma viúva com um filho. 11 anos mais nova do que ele, Azina parecia enxergar no fazendeiro aposentado um parceiro estável, alguém que poderia lhe proporcionar segurança. Depois de 4 meses de namoro, os 2 se casaram em julho daquele ano. Mahbub, então com 53 anos, deu as boas-vindas à nova esposa e também à filha dela, Nazia, de 19 anos, que passou a morar na mesma casa. Desde o início, o clima entre Sabina e Nazia nunca foi dos melhores. Sabina parecia acreditar que sua madrasta e a enteada estavam apenas se aproveitando de seu pai. Nazia, por outro lado, tentava se aproximar, sendo educada e amigável, mas nunca era correspondida. Azina e sua filha decidiram manter a paciência, achando que Sabina precisava apenas de tempo para se acostumar. No ano seguinte, em 2013, Mahbub matriculou Nazia na faculdade, uma notícia que a deixou radiante. Mas, para Sabina,
Foi como jogar lenha na fogueira. Ela passou a ver aquilo como mais um sinal de que seu pai estava desperdiçando dinheiro com a nova esposa e sua filha. Com o passar dos meses, ela se afastou cada vez mais, evitando voltar para casa e se tornando inacessível. Mesmo após quase um ano de casamento, a relação com Azina continuava tensa, e todas as tentativas de Mahbub de amenizar a situação eram ignoradas. O que ninguém sabia era que aquela tensão crescente era apenas o começo de algo muito mais sombrio. O estupim aconteceu quando Sabina sumiu por 2 semanas, sem dar notícia e se recusando a voltar para casa. A preocupação com a filha deixou Mahbub tão abalado que ele adoeceu e perdeu muito peso. Só quando foi internado no hospital que Sabina reapareceu, chorando ao ver o pai tão fraco. Em maio de 2014, as coisas esquentaram de vez numa briga feia entre Sabina e Azina. Tentando acalmar a situação, Azina começou pedindo desculpas por qualquer dor que seu casamento com Mahbub pudesse ter causado. Ela deixou claro que não queria substituir a mãe de Sabina, só queria estar ali como um apoio, tanto para ela quanto para o marido. Mas Sabina não quis nem saber. Rejeitou qualquer tentativa de paz e foi direta. Disse que não gostava dela, que não queria sua presença e que preferia que fosse embora. Aos 28 anos, Sabina sentia que, desde que Azina e Nazia entraram na vida do pai, ela tinha perdido tudo: a atenção dele, o tempo, até o dinheiro. Mahbub tentava equilibrar a situação, mas o ressentimento da filha só crescia. Para piorar, sempre que ela se afastava, ele corria atrás, tentando agradá-la. Passava mais tempo com Sabina, às vezes até dormia no quarto dela, deixando Azina de lado. Embora tentasse entender que Sabina apenas buscava o carinho do pai, Azina começou a se sentir cada vez mais desconfortável. Depois de 3 anos de um casamento cheio de conflitos, Azina tomou uma decisão difícil: pediu o divórcio. Em 2016, percebeu que não havia felicidade na relação e que o laço entre Mahbub e Sabina era forte demais para ela conseguir se encaixar ali. Então, decidiu voltar para sua cidade natal, Fulbari. Antes de partir, porém, pediu a Mahbub que deixasse Nazia ficar e terminar os estudos, já que ela não tinha condições financeiras para bancar a filha. Ele aceitou e prometeu cuidar de Nazia como se fosse sua própria filha. O divórcio foi oficializado em março de 2016, e Azina saiu definitivamente da vida de Mahbub. Nazia, por outro lado, continuou morando na casa para estudar, apesar da relação sempre complicada com Sabina. Mesmo com a família dividida, Mahbub manteve sua promessa e garantiu que Nazia tivesse um futuro melhor. Enquanto isso, Sabina seguia grudada ao pai, sua amargura ainda ditando os rumos dessa história turbulenta. Em 2017, Sabina começou a namorar Nayen Godara, um ano mais velho que ela. Ex-técnico de futebol, ele tinha mudado de carreira e trabalhava como árbitro, envolvido com a União Esportiva Regional de Kurigram. Mas, desde o início, o relacionamento foi complicado, principalmente por causa das mudanças de humor e do jeito exigente de Sabina. Se Nayen se atrasasse para buscá-la no trabalho, ela ficava de cara fechada por dias. Se demorasse a responder uma mensagem, já rolava a acusação de traição. Se ele não aparecesse por causa de uma estrada ruim, ela explodia de raiva. Nayen sentia que precisava estar sempre disponível para ela, se não era briga na certa. O casal terminou e voltou várias vezes, até que, pressionado por Mahbub, que prometeu dar uma casa e um carro para ele, Nayen finalmente aceitou se casar com Sabina. O casamento aconteceu em junho de 2018. Ela tinha 32 anos, ele, 33. No começo, parecia que tudo ia bem. Nayen fazia de tudo para agradar Sabina, sempre correndo atrás de qualquer capricho dela. Mas, com o tempo, ela começou a passar cada vez mais tempo na casa dos pais, e Nayen, para não ficar longe, acabou indo junto, mesmo sem gostar muito da situação. Foi nessas idas e vindas que ele começou a perceber como Sabina tratava Nazia. Na época, Nazia fazia estágio numa seguradora, mas Sabina vivia jogando na cara dela: "Você nem precisava estar aqui. Seu estágio já tá pago." Nazia tentava se justificar, dizendo que queria ajudar a cuidar do pai, mas Sabina logo cortava:
eu cuido dele. Você não precisa vir para casa todo dia. Vou me mudar para cá com meu marido. No fim, Nazia acabou admitindo que seu salário de estagiária não era grande coisa e que morar ali ajudava a economizar. Mas a pressão constante de Sabina fez com que ela decidisse sair e ir morar com uma amiga. Depois disso, só voltava uma vez por semana para ver o pai e garantir que ele tomasse os remédios certinho. Enquanto isso, Nayen, já descontente com essa situação de viver na casa dos sogros, começou a ficar por lá ainda mais, porque Sabina simplesmente não voltava para a casa deles. A gota d'água veio em maio de 2020, durante o confinamento da pandemia. Sem jogos para arbitrar e sem nenhuma renda, Nayen ficou preso em casa, sentindo-se ignorado e deslocado dentro do próprio casamento. Para piorar, Sabina se recusava a dormir com ele, o que só aumentava o desgaste da relação. Durante o confinamento, a família toda, até mesmo Nazia, acabou reunida na casa do Sr. Mahbub. Foi nessa época que Nayen desabafou com Nazia. Por que a Sabina sempre dorme com o pai? Eu entendo que ele é o pai dela, mas ela já é uma mulher adulta, casada. Isso não é normal. Foi então que Nazia contou sobre o que sua mãe tinha passado. Ela explicou que Azina, sua mãe, viveu a mesma situação. Mahbub sempre preferia dormir no quarto de Sabina em vez de ficar com a esposa, e isso foi um dos motivos que levaram ao divórcio. Percebendo que não dava mais para continuar daquele jeito, Nayen pediu o divórcio em julho de 2020, apenas 2 anos depois do casamento. Mas, surpreendentemente, Sabina não pareceu muito abalada. No fundo, ela estava satisfeita por pelo menos ter se casado uma vez e evitado o rótulo de solteirona. Em maio de 2021, Nazia finalmente saiu da casa do pai e começou um novo capítulo. Voltou para seu estágio na seguradora e alugou uma casinha só para ela. Mesmo morando sozinha, fazia questão de visitar Mahbub com frequência, levando comida ou algumas coisas que ele precisava. Afinal, ele tinha feito muito por ela, e os dois gostavam da companhia um do outro. Até que, numa manhã de junho, Nazia foi até a casa do pai para entregar um livro religioso que ele tinha encomendado. Mas, ao chegar lá, se deparou com uma bagunça completa. Um rapaz que fazia recados por ali mencionou que tinha rolado um casamento na noite anterior. Confusa, Nazia perguntou quem tinha se casado, mas o jovem desconversou e se recusou a responder. Quando foi questionar o pai, ele simplesmente ignorou, dizendo que um parente tinha alugado a casa para a cerimônia. Nazia não insistiu, afinal, nem conhecia muitos parentes do lado do pai. Os meses passaram e, em novembro, algo começou a chamar sua atenção. Sabina parecia mais cheia, com a barriga um pouco arredondada. Nazia começou a desconfiar. Será que a irmã estava grávida? Mas, se fosse isso mesmo, não podia ser filho de Nayen, já que o divórcio deles tinha acontecido há mais de 1 ano e meio. Intrigada e preocupada, Nazia decidiu entrar em contato com Nayen. Mandou uma mensagem, mencionando sua suspeita sobre a possível gravidez de Sabina. Nayen ainda guardava muito ressentimento por Sabina, e aquela suspeita só fez sua desconfiança crescer. Há tempos ele achava estranho o jeito como ela e o pai se relacionavam, e agora, se essa gravidez tivesse algo a ver com isso, ele estava decidido a descobrir a verdade. No dia 3 de dezembro de 2021, ele resolveu confrontar Sabina cara a cara. Chegando na casa de Mahbub, deu de cara com ela, já com uma barriga de grávida impossível de esconder. Sabina disse que estava de 6 meses, mas se recusou a dizer quem era o pai. Frustrado, Nayen foi embora e ligou para um amigo advogado, contando tudo. Explicou que, durante o casamento, Sabina nunca tinha deixado ele se aproximar de verdade, o que só reforçava sua suspeita de que aquela criança não era de qualquer um, podia ser do próprio pai. Ele já tinha flagrado Sabina e Mahbub em situações estranhas 2 vezes, mas nunca teve provas concretas. Agora, via no bebê uma chance de finalmente comprovar o que sempre suspeitou, através de um teste de DNA. Mas o advogado alertou sobre as complicações legais. Mesmo que o teste de DNA confirmasse a paternidade, só Mahbub poderia ser punido. Sabina, por ser mulher,
não sofreria consequências pelo suposto relacionamento impróprio. As tensões só aumentaram até que, em dezembro de 2021, tudo explodiu de vez. Nazia mandou uma mensagem para Nayen contando que tinha brigado feio com Sabina. A discussão ficou tão intensa que acabou em agressão física. Nayen decidiu que era hora de acabar com aquela situação de uma vez por todas. Quando chegou na casa de Mahbub, encontrou um verdadeiro caos. Sabina estava furiosa, acusando Nazia de contar coisas da sua vida pessoal para os outros. Gritou que Nayen não tinha mais o direito de se meter e ainda jogou na cara de Nazia que ela nem era sua irmã de verdade. Mas Nayen não estava mais disposto a se calar. Desabafou tudo de uma vez, colocando para fora anos de frustração. Acusou Sabina de prender ele em um casamento frio, sem amor, de enganá-lo com promessas que nunca foram cumpridas, e pior ainda, de ter um comportamento nojento com o próprio pai. Falou abertamente sobre as cenas perturbadoras que tinha presenciado, mas que nunca conseguiu provar. Nesse momento, Mahbub apareceu, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e implorou para que parassem com aquela gritaria. Mas a tensão já estava no limite. Nazia tentou se aproximar do padrasto, mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Sabina pegou um vaso da mesa e quebrou na cabeça dela. Nazia caiu no chão, segurando a cabeça, que começou a sangrar. Foi aí que Nayen perdeu o controle. Dominado pela raiva, empurrou Sabina contra a parede e, sem pensar duas vezes, começou a bater a cabeça dela repetidamente ali. Mahbub tentou intervir, mas não teve força para segurá-lo. Ele só pôde assistir, desesperado, enquanto Nayen segurava o pescoço de Sabina e apertava até que ela ficasse mole e desabasse no chão. Como se não bastasse, num último surto de fúria, ele deu um chute violento na barriga dela antes de pegar Nazia e sair dali às pressas para levá-la ao hospital. Enquanto isso, Mahbub chamou uma ambulância, que só chegou quase uma hora depois. Mas já era tarde. 2 dias depois, Sabina e o bebê que esperava foram declarados mortos. Ela tinha apenas 34 anos. Uma semana após o ocorrido, Nayen foi preso em casa, sem oferecer resistência. Durante a investigação, a verdade que chocaria a todos finalmente veio à tona. Mahbub confessou. Admitiu que seu relacionamento com Sabina há muito tempo tinha ultrapassado qualquer limite aceitável. Contou que tudo começou anos atrás, quando ele passava as noites em sua fazenda, deixando Sabina sozinha com seus 2 irmãos mais novos, Naid e Niloy. De acordo com Mahbub, Naid e Niloy começaram a coagir Sabina durante suas ausências. Sentindo-se impotente, Sabina acabou cedendo às exigências deles. Quando ela finalmente contou ao pai sobre o abuso, Mahbub ficou furioso e expulsou os 2 filhos de casa. Depois disso, Mahbub cortou todos os laços com eles e seu paradeiro tornou-se desconhecido. Traumatizada pelo abuso, Sabina começou a dormir no quarto do pai, buscando conforto e uma sensação de segurança. No entanto, em uma noite, os limites foram ultrapassados e o relacionamento deles se tornou físico. Com o tempo, Sabina se tornou mais apegada e possessiva, iniciando encontros e exigindo a atenção do pai. Quando Mahbub se casou novamente, o ciúme de Sabina ficou fora de controle. Ela fez tudo o que podia para afastar a madrasta e acabou conseguindo. Ela conseguiu até mesmo afastar sua meia-irmã, Nazia, embora Nazia continuasse visitando o pai delas, para a grande irritação de Sabina. Mahbub admitiu que tentou se distanciar de Sabina, principalmente depois que ela se casou com Nayen. Ele esperava que o casamento lhe proporcionasse um novo começo. Entretanto, Sabina supostamente usou o casamento apenas como uma forma de escapar do estigma de solteira. Ela nunca permitiu que Nayen a tocasse, mantendo o relacionamento distante até o divórcio. Para Nayen, o divórcio e as manipulações de Sabina deixaram marcas profundas. A descoberta da natureza do relacionamento dela com o pai alimentou sua raiva, levando-o a buscar vingança por tudo o que havia sofrido. Aqui está a reviravolta chocante. O Sr. Mahbub acabou admitindo que havia se casado com Sabina. A cerimônia de casamento que Nazia havia presenciado anteriormente era, na verdade, o casamento de seu pai com a própria filha.
O bebê que Sabina estava carregando era de Mahbub. De acordo com ele, tudo isso aconteceu porque Sabina insistiu que não queria nenhum homem em sua vida, exceto seu pai. Ela acreditava que era seu papel ocupar o lugar de sua falecida mãe e de mais ninguém. Mais tarde, Nazia testemunhou no tribunal, revelando que havia presenciado um comportamento inadequado e antinatural entre Sabina e seu padrasto durante a pandemia. Na época, ela queria sair de casa, mas ficou presa devido ao confinamento e ao seu desemprego. Ela também preferiu não compartilhar isso com a mãe, temendo que isso lhe causasse sofrimento emocional ou piorasse sua saúde. Nayen, por outro lado, nunca havia revelado diretamente o que sabia. Ele insinuou a verdade, sugerindo que Sabina estava grávida sem marido, mas deixou que a investigação se desenrolasse por conta própria. Quando a verdade veio à tona, ela confirmou as piores suspeitas de Nayen. Algo profundamente errado estava acontecendo naquela casa há anos. Nazia admitiu que guardava ressentimento contra Sabina, que sempre a tratou com frieza e severidade. Mas seus sentimentos em relação a Mahbub eram muito mais complexos. Apesar de tudo, Mahbub sempre foi gentil com ela. Ele pagou a mensalidade da faculdade, transferiu dinheiro secretamente para ajudá-la a sobreviver e frequentemente ligava para saber como ela estava. Embora Nazia desprezasse Sabina, a ideia de Mahbub ser punido a entristecia. Enquanto isso, Nayen defendeu suas ações no tribunal, argumentando que seu ataque a Sabina foi resultado de anos de raiva e frustração reprimidas. Ele insistiu que agiu para proteger Nazia depois de testemunhar o comportamento violento de Sabina. No final, os juízes do Tribunal Superior da província de Rangur deram seu veredicto. Nayen foi considerado culpado de agredir Sabina e foi condenado a 25 anos de prisão. O Sr. Mahbub, por sua participação no relacionamento ilegal com Sabina, recebeu uma sentença reduzida de 3 anos devido à sua idade avançada. Que lições podemos aprender com essa história?